Olá pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à página da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana, São Paulo. Vamos começar mais uma live aqui pela página da associação. Então vamos aguardar o pessoal entrar, vamos aguardar o pessoal conectar a essa live. Nós estamos ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Nós estamos sempre transmitindo toda terça e toda quinta, que são os dias que a gente costuma fazer os nossos trabalhos no presencial. Então agora a gente está fazendo aqui no online. Então sejam bem-vindos. Oi Marcelo, Márcia, tudo bom? Oi Ana Paula, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui conosco. Oi Sandra, tudo bom Sandra? Como é que tá a Conceição? Oi Rejane, tudo bom Rejane? Tudo bom? Eliane. Oi Célio, quanto tempo hein Célio? Tudo bem com você? Mercy. Oi Silvânia, tudo bem? Como é que tá menina? Tudo tranquilo? Então vamos entrando, deixando seu boa noite aí pra gente. Para quem não me conhece, eu sou o Edivaldo, o Ed Martino, né? Como eu sou conhecido na Casa Mensageiros de Luz. Sou trabalhador da Casa Mensageiros de Luz. E estamos aqui sempre com o trabalho de lives, as palestras, os grupos de estudos. Então sejam bem-vindos a essa casa que nos acolhe, mesmo que seja virtualmente. Oi Ana, tudo bem Ana? Como é que tá? Seja bem-vinda. O pessoal tá chegando, né? Itapuã, né? De Santa Catarina, olha só quanta gente, quanta gente. Como é bom encontrá-los, né? A gente está num momento de distanciamento social, e aí a gente percebe da importância de estarmos juntos, né? De quanto é fundamental estarmos. Oi Eliane, tudo bom? Então, mesmo que a gente se reúna virtualmente, né, do Brasil todo, de todos os lugares, todas as formas da gente encontrar, Brasil, mundo, né? Tem a Ana que é aí de Portugal, tem o pessoal de Portugal que está sempre aqui conosco nas lives. Então sejam bem-vindos. Como eu estava dizendo, eu sou o Ed, então estaremos juntos nesse momento aqui dessa noite. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre aquietar a alma, tranquilizar o coração. Olha só, né? Que tema instigante em tempos de recolhimento. Será que a nossa alma está inquieta? De que maneira nós estamos levando a nossa vida nesse momento? De que forma será que nosso coraçãozinho está batendo em virtude, às vezes, de separações, em virtude de ter que ficar em casa, tudo isso? Será como que a gente está lidando com os nossos barulhos internos? De que forma você está lidando com seus barulhos internos, hein? Eu posso dizer que... Oi, Toninha. Tudo bem, Toninha? Como é que tá? Eu posso dizer o seguinte, olha só. Toda reunião que a gente começa lá no meu grupo de estudo de quarta-feira, todas as vezes que eu faço a oração inicial, eu sempre começo falando um pouquinho assim, vamos silenciar os nossos barulhos internos, vamos nos acalmar, vamos deixar que os barulhos internos não nos atrapalhem nesse momento que a gente vai dedicar a nós. Então, essa live ela acaba funcionando assim como uma catarse às vezes para mim. Eu também venho, as pessoas acham que o espírita, eu sou psicanalista também, acham que a gente acaba se tornando uma fortaleza. E na verdade nós não somos fortaleza. Quando eu tive que ir para o meu trabalho em home office, eu percebi que começou a gerar inquietações grandes. Começou a me movimentar, começou a me deixar para baixo,
começou a trazer inquietações, incômodos, que eu falava, opa, o que é que está acontecendo comigo? Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter passado por isso nesse momento. Eu falei assim, mas o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou ficando dessa maneira? De repente a questão da finitude veio à tona. Então, ou seja, começou a borbulhar um monte de barulho interno. Um monte de barulho interno começou a borbulhar aqui. Eu falava assim, mas caramba, a gente estuda a doutrina espírita, a gente faz o possível para se autoconhecer e de repente está diante de uma situação das quais os barulhos internos incomodam muito mais que os externos. Olha só que interessante isso, não é? Então, aqui foi um trabalho constante para me aquietar, para trazer, para me sossegar, para depois eu aprender a lidar comigo, para depois falar com o outro. Porque a gente precisa estar curado para ajudar a curar o outro. Então, como psicanalista, como espírita, eu tenho que trazer essa verdade para mim. Saber que eu preciso estar me curado para eu ajudar a curar o outro. Então, essas lives que eu faço aqui de quinta, de domingo, né? Quinta e domingo, geralmente, tá? Nesses últimos dias, é para trabalhar também os meus barulhos internos. Então, se eu perguntasse para você assim, como que estão os seus barulhos internos? Como estão os seus barulhos internos? Vou colocar até no plural, porque os nossos barulhos internos, eles são demasiadamente fortes. E a gente às vezes não consegue se olhar e se perceber. E aí perceber que a gente tem um jogo de acontecimentos que vão surgindo em nossa vida que a gente precisa lidar. E essa é uma situação nova que a gente precisa lidar. Tem um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual ele diz assim, olha só. Ele fala assim, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Observar como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a glória, jamais se vestiu como eles. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por quê? Pois você não ponha... Por que você põe inquieto pelo dia de amanhã? Porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Então, por que a gente está inquieto com o dia de amanhã? Por que estamos trazendo essa inquietude para nós? Está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, ó, sempre do meu lado, certo? Então, por que a gente está tão inquieto com o amanhã, hein? Porque desde que a gente nasce, desde quando nós nascemos, nós somos conduzidos a agir deste ou daquele modo, já perceberam? E essa memória que vai se perpetuando em nossas células vai fazendo nós funcionar a gente como se fosse um piloto automático, sem pensar. Pode reparar como isso acontece em vários setores da nossa vida. Você já reparou como às vezes a gente está piloto automático? Como que era você antes do isolamento social? Saíamos, íamos trabalhar, chegava em casa, fazia tal coisa, outro dia era um roteirinho básico, chegava no final de semana era a mesma coisa. A gente vive no piloto automático. Às vezes sem se dar conta das nossas verdadeiras ações. A gente não dá conta disso. Não é? Você faz de forma tão automática que você não se dá conta do que você está fazendo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, isso, isso. Eu vou elencando as coisas e vou criando um ritmo por toda uma vida, às vezes. Eu não saio daquilo. De repente vem uma situação como essa,
que rompe com tudo isso, que rompe com esse piloto automático que a gente estava acostumado. Parece que a gente não se dá conta de que algo mudou. Algo mudou. E aí vai gerando. Quando eu falo desse piloto automático, a gente vai crescendo ouvindo que a gente precisa se esforçar para ter sucesso, conseguir um corpo sarado, criar uma família, agradar a quem nos quer bem. E a gente vai reproduzindo essas obrigações sem discutir. A partir daí, cada dia a gente quer mais e mais e a gente vai se esforçando mais e mais e mais. E a gente se olha nesse meio tempo. Será que a gente precisa, a gente consegue se olhar nesse meio tempo? Nós precisamos urgentemente o quê? Relaxar o corpo e aquietar a mente. Eu vou falar sobre serenidade. Serenidade para que a gente possa realmente encontrar um potencial maior. O que é isso? O que é ter serenidade? O que é potencial maior? Você já se deu conta desse potencial maior que há em você? Você já se analisou a que ponto é esse potencial? Qual que é esse potencial? Ele está ligado à produtividade, criatividade, foco, uma saúde melhor e, sobretudo, amor. Porque ao penetrarmos no campo da pura potencialidade, o universo, o que ele vai fazer? Ele vai conspirar a nosso favor e tudo realmente ele vai ficar mais fácil. E como chega lá, gente? Como vocês acham que chega para despertar esse potencial maior? Qual que é o teu potencial maior? Qual que é o teu potencial maior? Você já analisou isso? E como a gente chega a esse potencial maior? O primeiro ponto que a gente tem que tomar como referência é transferir esse ponto de referência de fora para dentro de nós. De fora para dentro de nós. Começa por aí. O ponto de referência é a gente transferir de fora para dentro de nós. Ou seja, que são os barulhos internos das quais você precisa lidar. Prestar muita atenção nos nossos desejos mais intrínsecos. O que é isso? O que é intrínseco? É aquilo que está aqui, ó, agarrado em nós. Nas nossas inquietações, nas nossas incompletudes de alma. Alguém falou ali agora algo mesmo, gente, eu não consigo acompanhar todos os comentários, tá? Mas alguém falou agora mesmo que está muito nervoso. Ou seja, o que é essa inquietação que está causando nervoso? Alguém falou que está muito triste. O que é essa inquietação que está causando essa tristeza? Ou seja, será que essa tristeza tem a ver só com esse momento ou já é tristeza que vinha anteriormente? Ou seja, quais são as incompletudes de nossa alma? Por que a nossa alma está incompleta? Nós temos condições de preencher nossa essência com tudo que ela necessita verdadeiramente. A vida vai se simplificar, gente, de uma maneira muito geral quando a gente começar a se dar conta da nossa essência. Entende como que é o processo de que a gente precisa lidar? Ou seja, nós precisamos preencher nossa essência desse potencial maior. Mas será que como eu encontro esse potencial maior? Porque assim, a conquista da serenidade, ela é gradativa. Eu acabei de falar lá, quem não estava aqui no início da live, o tanto que eu fiquei inquieto no começo dessa pandemia, o tanto que me gerou incômodo. Mas, se eu não me olhar e nem me perceber nos meus incômodos, eles vão tomar conta de mim. E esses incômodos estão ligados à ansiedade, estão ligados à angústia, estão ligadas à tristeza, a medo. Olha quanta coisa, olha que turbilhão de coisas que a gente vai tendo ali, não é? Essa conquista da serenidade, ela não vem de uma hora para outra, ela é gradativa.
ela é gradativa. A natureza, ela não dá saltos. E as mudanças de hábitos arraigados, elas ocorrem muito lentamente. É aos poucos que a gente vai mudar. Não se engane com isso. A gente vai acha que vai mudar do dia para a noite. Não mudamos. A mudança é gradativa. A conquista da serenidade e se livrar dessa angústia, às vezes desses incômodos que nos aprisionam. Eu acho que eu vou usar o termo aprisionar. Eles nos aprisionam. Ele leva tempo. Essa serenidade, ela precisa ser conquistada aos poucos. Né? Muita gente acredita que a simples decisão de modificar um padrão de comportamento é suficiente para que isso aconteça. Mas não é assim. Não é só modificando um comportamento que você vai modificar a sua vida. Às vezes, já disse isso anteriormente em lives já disse isso em lives anteriores. A gente precisa passar uma encarnação inteirinha só para modificar um padrão de comportamento. Só que aí, você já sabe que uma próxima encarnação é bem provável que você já venha modificado com aquele comportamento. Puxa vida, eu sou uma pessoa muito melancólica. Como eu posso vencer essa melancolia? De que forma que eu posso entrar em contato com essa melancolia e me modificar? E modificar as minhas atitudes com relação a mim. A mim primeiro. Modificar as minhas atitudes com relação a mim. Começa por aí, não é? Porque a grande sacada que a gente deve ter é que a gente deve se preocupar muito com o ser e não com o ter. Isso parece fala batida, né? A gente ouve muito isso. Então, e para suavizar o ser, o que a gente tem que fazer? Diminuir nossas necessidades terrenas e equilibrar, sobretudo, o excesso. Equilibrar o excesso. O que é esse excesso que vai te trazendo na vida? O Lacan ele diz que todo excesso ele esconde uma falta. Então, quais são os excessos que você vai trazendo e quais são as faltas das quais você precisa lidar? Quando eu trago a questão da serenidade, é justamente para essa reflexão. A gente não encontra um caminho do meio, a gente não encontra um autoconhecimento se a gente não serenar, se a gente não se aquietar. Se a gente não se aquietar, a gente vai ser dominado pelos barulhos internos. Porque os barulhos externos, gente, eles acabam. Eles acabam. Tá tendo uma festa no vizinho que tá te incomodando? Daqui a pouquinho ele para e acaba. Tá tendo uma criança que tá chorando? Daqui a pouco ela dorme. Tá tendo um carro barulhento? Daqui a pouco ele passa e vai embora. Tá tendo aquelas motos que vão zunindo, né? Ela vai embora. E os barulhos internos? Esses são mais complicados, porque esses barulhos internos você carrega com eles. Você carrega com você a hora que vai dormir. Você carrega com você a hora que você vai trabalhar. Você carrega com você a hora que você vai tomar um banho, a hora que você vai usar o banheiro, a hora que você vai fazer uma caminhada. Os barulhos internos, eles estão ali, constantemente. Você vai carregar, né, às vezes, como um fardo pesado, porque você não consegue ter o domínio sobre ele, não é? E olha só, quando eu falo de serenidade, Jesus já dizia, que ele falava assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que será que Jesus o que será que Jesus quer dizer com esse sou manso e humilde de coração? O que será que significa essa mansuetude, hein? Mansuetude é uma conquista da criatura que aprendeu a ver o quê? Uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo sempre há um encadear preparatório. Para quê, gente? Para que a gente possa alcançar definitivamente o bem maior. Se eu fosse resumir com duas palavrinhas, pessoal que está lá no meu grupo de estudo, que participa com o meu grupo de estudo de quarta-feira, sabe que eu repito muito isso.
Tudo está certo. São 3 palavrinhas, não são 2. Tudo está certo. Tudo está certo. Ou seja, tudo está certo para que a gente possa realmente alcançar um bem maior. Tudo está certo para que você aprenda e, sobretudo, cresça com isso. Não é essa a finalidade da nossa estadia aqui? Não é essa a finalidade da nossa estadia nessa morada terrena? Não é isso. Mas como é essa compreensão? Quando eu falo lá no meu grupo de estudos, quando eu falo assim que tudo está certo, quando eu falo nas minhas palestras, quando eu falo na minha live, que tudo está certo, é essa compreensão. É a compreensão de que Deus está agindo o tempo todo com você. É uma compreensão de que nós estamos tendo tudo aquilo que a gente precisa para nos tornarmos melhores. Só que a gente não tem compreensão disso. Por quê? Porque a gente vai deixando. Lembra do piloto automático que eu falei anteriormente lá para vocês? Lá no comecinho, eu falei do piloto automático. Eu falei assim, a gente vai seguindo tanto no piloto automático que a gente não se liga em nós. A gente se liga em tudo quanto é tipo de coisa. A gente se liga no Instagram, a gente se liga no Facebook, a gente se liga na Netflix e aí vai. Mas a gente não se liga em nós. Porque assim, o importante é buscar nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia, dando realmente o devido valor à nossa essência e à nossa evolução espiritual. Gente, não tem outro objetivo que não seja esse, a vossa evolução espiritual. E trazer a simplicidade para a nossa existência, eliminando as aflições que borbulham dentro de nós, conturbando e envenenando nossas emoções, é um princípio básico do nosso caminhar, do nosso silenciar. Eu vejo muitas pessoas ali colocando a respeito, né, a respeito de colegas, amigos, parentes que estão com situações ligadas à saúde, principalmente ligadas ao Covid ou outras situações. Vocês têm ideia de como, se a gente não trabalhar os nossos barulhos internos, vocês têm ideia como isso vai potencializar mais ainda esses barulhos? Não é fácil lidar com todas as situações que estão ocorrendo hoje. Não é fácil. Por isso que a gente precisa aquietar a mente para encontrar o nosso potencial maior. Nós temos que encontrar o nosso potencial maior quando a gente começa realmente a ter condições de preencher nossa essência com a nossa essência com aquilo que realmente importa, deixando de lado essas inquietações, essas incompletudes. Se eu fizesse um questionarinho bem básico aqui para vocês, bem rapidinho, você analisa o que te inquieta? O que causa o que te causa essas inquietações? Você analisa? Se eu pedisse para vocês responderem aqui, olha, já que a gente tem um mecanismo de interação rapidinho, né? Você analisa o que te inquieta? Vocês analisam? O que te incomoda? Vocês conseguem analisar o que te inquieta? Puxa vida, olha, igual alguém que colocou que estava com nervoso. Você analisa, consegue analisar o que te causa esse nervoso? A causa desse nervoso? E a ansiedade? Consegue analisar o que te causa ansiedade? O que te causa essa tristeza? O que te causa essa melancolia? Consegue analisar? O que te inquieta? O que te traz, às vezes, incômodos desnecessários, infelicidades desnecessárias. Se eu fosse analisar aqui com vocês, o que te causa esses incômodos desnecessários na tua vida? O que te causa infelicidades desnecessárias em sua vida?
É algo redundante que eu bato às vezes nas minhas palestras. Porque será que as pessoas têm noção das suas infelicidades desnecessárias? Aquilo que ela pode eliminar e que não vai fazer falta nenhuma? Às vezes um relacionamento tóxico, às vezes uma situação da qual você encara. Opa, caiu aqui rapidinho. Já voltamos, ainda bem que foi rapidinho. Não é? Então, os incômodos desnecessários. Quais são os incômodos desnecessários? Vem aí com vocês. É ter contato com aquela pessoa que você não gosta muito, mas você insiste. É entrar em redes sociais. É entrar em redes sociais e ver um monte de coisa que você não incomoda, que te incomoda, e você ficar brigando com um, brigando com o outro. Isso é um tipo de infelicidade desnecessárias. Ah, mas eu tenho que estar na rede social, eu tenho que analisar. Mas para quê? Para te causar algum tipo de incômodo? Para te causar algum tipo de barulho interno? Não é? Ah, eu tenho que ir em tal lugar. Eu tenho que fazer tal coisa. Mas, não. Você não tem que fazer. Você tem que aos poucos ir eliminando aquilo que te incomoda de fato. Então, se eu deixasse uma tarefinha de casa para vocês, era perguntar assim, ó: o que são as suas infelicidades desnecessárias? Os que são os seus incômodos desnecessários? Aquilo que você criou e que precisa trabalhar. Quem está optando em ficar nessa infelicidade necessária? Às vezes, eu falei isso na live de domingo, eu falei assim, olha, às vezes a gente tem ganhos secundários, certo? Às vezes a gente tem ganhos secundários a partir da manutenção de infelicidades desnecessárias, de incômodos desnecessários. Então, esses incômodos desnecessários, eles só aumentam ainda mais os nossos barulhos internos. Então comece a analisar o que está te deixando fora do eixo, o que está impedindo para que você tenha mais serenidade em sua vida. E aos poucos eliminando. Às vezes a mudança ela não ocorre, como eu disse agora aqui, de uma hora para outra. Ela vai aos poucos, é gradual, mas ela acontece. Só que depende do outro? Oh, não, né? Não depende do outro. A mudança não depende do outro. A gente não a gente não muda o outro, a gente muda a nós mesmos. Isso é princípio básico, não é? No meio, no meio de tantos barulhos que a gente vai no meio de tanto barulhos externos e internos, barulhos que muitas vezes eles podem ser barulhos feitos pela nossa própria inquietação, como eu estava dizendo, produzido por nós mesmos, pela nossa mente ansiosa ou inquieta. Nós precisamos encontrar aquele momento realmente de acalmar a mente aflita. Tua mente está aflita nesse momento da qual a gente está passando? O que eu posso fazer para que essa mente aflita vai se aquietando, vai se tranquilizando, vai se acalmando? Porque a mente quieta, ela não permite, ela não nos permite pensar direito. E acaba trazendo outras consequências para o nosso dia a dia. Por isso, a necessidade de a gente encontrar o caminho para a gente silenciar interiormente. Quando eu pensei, eu já fiz essa live de domingo e resolvi trazer aqui hoje de quinta, por esse tema, mas de acordo com aquilo que a gente está passando hoje. Quando eu trouxe isso, eu falei assim, a gente precisa nos olhar e nos perceber com nossos barulhos internos. Não é, Solange? Eu estou sempre falando lá, né, Solange, no grupo de estudo, né, Rose? Estou sempre falando, vamos nos aquietar, né? A gente precisa encontrar o caminho para a gente silenciar interiormente, porque o silêncio interior, ele é um conceito muito antigo.
E ele recuperou no momento até uma notoriedade. Porque para entender do que se trata, vamos pensar no barulho do mundo, né? Quando eu falo barulho do mundo, gente, eu não estou se referindo apenas aos sons estridentes que encontramos diariamente nas grandes cidades. Como eu disse anteriormente, isso daí ele passa. Esse barulho se aquieta. Tem uma determinada hora que a gente não ouve mais. A não ser que, é claro, que você mora perto de uma avenida movimentada, tudo isso, né? Mas esses barulhos, esses sons estridentes que a gente encontra nas grandes cidades, eles vão se acalmando. Se você mora numa cidade menorzinha, se você mora na zona rural, melhor ainda, aí você tem menos barulhos, né? Mas ele também está relacionado à grande variedade de elementos que alteram a nossa tranquilidade. Aquilo que eu acabei de falar agora anteriormente. Não falei isso? A gente vai produzindo. Lembra disso, ó. Vou deixar aí como tarefinha. O que são as suas infelicidades desnecessárias? Porque a nossa mente ela não tem um botãozinho de ligar e desligar. Seria fácil, né, gente? Nossa amiga, meus sentimentos, que colocou agora aqui que perdeu o marido há 2 semanas, consegue se desligar? Fala assim, puxa vida, agora eu vou parar de pensar em tudo que aconteceu. A gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. O processo ele é um pouco mais complicado do que simplesmente tirar um plug da corrente de pensamentos ou pressionar um botãozinho, esvaziar a mente. Olha, eu ligava aqui e vamos esvaziar a minha mente. Não é assim, né? Infelizmente, não é dessa maneira. Então, como será que eu posso aquietar a minha mente, né? Nunca, gente, vai existir receitas prontinhas. Sabe por quê? Porque somos seres únicos. Deus nos brindou com uma individualidade redundante, que eu vou dizer, uma individualidade única. E é isso. Então vai ter alguma receitinha para aquietar a mente? Não vai ter. Nunca vai existir essa receitinha. Se fosse fácil, a gente pegaria ali, usa isso, né, como se fosse uma bula de remédio e falava só, tá aqui, é desse jeito. Bula não, uma receita de remédio. E é dessa maneira. E as coisas não são assim, né? Então, aquietar a mente, o Freud, né, nosso amigo Freud, ele dizia assim que a psicanálise é a cura pelo amor. Por quê? Porque a psicanálise é a fala, é a conversa, é a troca, não é? E então conversar com alguém de sua confiança, faz com que você se desligue quase que completo daquilo que está te trazendo inquietude. E muitas vezes, no meio de uma conversa, você consegue até as respostas para alguns problemas que parece que não tem fim. Conversar com o outro. Sabe por quê? Conversar é um momento de transcendência. O que é isso? Conversar é um momento de transcendência, você sai e está ali com o outro integralmente. Então, conversa. A cura pela palavra. A cura pela palavra. Se você realmente não consegue conversar, né? Escreva. Parece que a gente abandonou os diários, né? Mas não necessariamente precisa ser diário. Escreva tudo que vem à sua mente. Escrever tudo que vem à sua mente é uma maneira de começar a organizar os pensamentos. Transferindo para o papel, assim, se for pensamentos negativos, depois que escrever no papel, queime e mentalize que tudo está saindo da sua mente. Transfira para o papel. Escreva, está tendo pensamentos negativos, está tendo pensamentos suicidas, está tendo pensamentos de tristeza. Escreva isso, anote. E depois queime tudo. Queime tudo. Certo? Jogue. Peça que o universo cuide daquilo, que ele vai embora. Se desapegue desses pensamentos negativos. Lembra
Quem assistiu o filme do Divaldo Pereira Franco, tem um momento que Joana de Anjos vai passando mensagem, passando mensagem, passando mensagens. Ele vai escrevendo, escrevendo. Aí ela fala assim: queime tudo agora. Queime tudo. Para que agora sim que você estará preparada para começar. E é isso, a gente pode fazer isso. Não consegue conversar com alguém, principalmente nesses momentos que nós estamos passando? Escreva, escreva. E é o que eu disse. Se for ideias boas, vai anotando tudo. Se for ruins, pensamentos negativos, queime tudo. Escreva e depois queime tudo. Dissolva isso com o vento, certo? Lembre-se de que coisas... Outra coisa, lembre-se de que coisas que são realmente importantes na tua vida. O que são coisas importantes na sua vida? Lembra dos seus familiares que tanto te amam, da comida que você tem todo dia na mesa, de que você tem um cantinho para voltar. Lembre de coisas que te fazem bem. Afinal, todos nós possuímos coisas maravilhosas em nossa vida. E o mais importante, foi lhe dado a vida. A vida foi lhe dado. Quantos e quantos espíritos estão querendo reencarnar e você teve a oportunidade de estar aqui? Nós possuímos a vida. Tenham vida em sua vida, é isso. Porque assim, todo homem morre, mas poucos realmente vivem de fato. Todos os homens morrem, poucos vivem de fato. Nós possuímos um grande presente da qual a espiritualidade nos deu a oportunidade de estar aqui. Aproveitem desse momento. E um conselho que eu dou também é assim, deixe ir. O que não te faz feliz, gente, deixe ir. O que não te traz alegria, deixe ir. Não se prenda a pessoas, não se prenda a situações de passado. Deixe-os ir, simplesmente deixe-os ir. Você é livre e com capacidade infinita para fazer o que quiser. Basta realmente você acreditar. Basta você querer. Deixe ir. Se é uma situação do passado, deixe ir. Não traga para o presente. Se são pessoas tóxicas, como já disseram aí em alguma das mensagens, deixe ir. Deixe ir. Deus está cuidando de uma maneira tão poderosa de você que você não estará desamparado. A espiritualidade amiga, ela cria mecanismos das quais você está ali, pronto para ser gerido por ela. Deixe ir, simplesmente deixe ir, né? Uma coisa que parece tola, né, relacionada aos nossos barulhos internos, é organizar o nosso espaço. Um ambiente organizado, ele nos deixa tranquilo e leves. Você sabe sabe aquele monte de coisa que fica espalhada pela casa e te dá um nó na cabeça? Você fala, ai meu Deus, né? É exatamente isso que acontece. Tem uma linha da psicanálise que ela fala assim, se você organizar as suas coisas fora, você organiza dentro. Certo? Por quê? Porque são muitas informações ao mesmo tempo se chocando e confundindo a sua mente. Então, organizar fora para que seja organizado dentro. Olha a importância disso. Como está a tua casa? Olha nesse momento o teu quarto, a tua sala e olha a sua vida. Como você está por dentro nesse momento. Comece aos poucos organizando. Para que esse movimento de fora atinja o de dentro. Para que a organização de fora organize dentro. Não, isso não é um padrão, tá, gente? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha, se há barulhos fora, você pode arrumar esse barulho fora para arrumar dentro, né? E aí, se eu dissesse mais algumas coisas, a gente pode encontrar modos produtivos de se manter aqui. Uma atividade física, meditação, uma leitura edificante, a prática da caridade. Olha quanta coisa pode te conduzir
a redução desses barulhos internos, essa condução de aquietar a mente, de tranquilizar o coração. O Miguel colocou agora mesmo, né, Miguel, relacionado à internet, né? Eu vi lá no teu comentário lá, que eu falo assim, a internet é algo que nos traz um barulho muito grande interno. A gente precisa desconectar para conectar. A gente precisa desconectar para conectar. Porque apesar de a gente saber que hoje em dia nós precisamos dos aparelhos eletrônicos para basicamente tudo na vida, deixa o celular, o que eu falo assim, deixa o seu celular quieto por alguns momentos durante o dia. Alguns momentos. Isso porque a cada notificação desvia o nosso foco e geralmente se a gente quiser aquietar, o objetivo é justamente o contrário, né? Então, por alguns momentos do dia, sossegue isso. Evite cair na tentação de abrir o Facebook ou Instagram só para dar uma olhadinha e vai caindo no olho do furacão. Aí você fica lá. Aquela olhadinha ela se torna 3 horas e mal vemos o tempo passar, não é? Multiplica aí, ó. Eu fiz uma conta outro dia numa live, né? Falando dessa mesma situação. Aí o pessoal tudo assim, todo mundo da matemática tentando assim, olha, vamos colocar assim, ó. 10 horas por semana não dá 1 hora e pouco por dia. 10 horas por semana vezes 52 semanas que a gente tem no ano. São 520 horas. Você sabe o que era? Você sabe o que são 520 horas por mês? Desculpa, por ano? 20 a 21 dias por ano que você fica na rede social. Vocês têm ideia disso? Que a gente vai passar quase 1 mês por ano em rede social? Vocês têm ideia disso? Por isso que eu falo desconectar para conectar. É muito tempo, gente. É muito tempo. 20 a 21 dias por ano. Se você fizer 1 hora e pouco por semana, 1 hora e pouco por dia. Mas a gente às vezes fica muito mais que isso. Não é? Por isso desconectar para conectar. Então, somente a partir do nosso silêncio interior que a gente vai realmente poder também ouvir o que o nosso corpo diz. As suas reclamações, os seus alertas, os seus prazeres. De que maneira? Então, é aquietando, gente, silenciando, diminuindo o ritmo, aos poucos. Nós precisamos dessa forma de silêncio para nos redescobrirmos e identificarmos o que passamos e o que sentimos em relação à nossa vida. O silêncio interior, ele é um presente que não devemos negar a nós mesmos. Eu vou repetir isso, olha, o silêncio interior é um presente que não devemos negar a nós mesmos. É um presente da qual a gente precisa trazer à tona. A gente precisa trazer esse movimento da qual a gente não pode negar a nós mesmos. Silenciar interiormente. Interiorizar esse silêncio, ele faculta-nos a observar o que nós somos. Que somos o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Porque a gente não para. A gente pega, qualquer momentinho que a gente tem, a gente não se aquieta. A gente está sempre em contato com aquilo que é o externo e não com o interno. Então, esse silêncio interior, ele também vai facilitar a nossa percepção entre o real e o imaginário. Ele vai diminuir as possibilidades de iludirmos ou fantasiarmos fatos e ocorrência. Olha, percebe como a gente tem um mecanismo ali prontinho para nós, né? Já tem um trechinho lá que fala assim, ó. Vocês lembram? Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se sois um templo, é hora de cultivar o reino espiritual em nós. E cultivar esse reino espiritual, ele vai facilitar escutar a verdade que Deus reservou para mim, para você, para cada um de nós.
Cultivar esse reino espiritual, ele faz com que a verdade que Deus reservou, que a gente possa encontrar a verdade que Deus reservou para cada um de nós. Reconhecer que somente olhando para dentro de nós que vamos descobrir o que Deus escreveu em todos os nossos corações. Que é assim que conseguiremos alcançar a plenitude de uma vida abundante. O que será que Deus escreveu em nossos corações? Você se dá conta disso? Você consegue observar isso? Você consegue se dar conta do que Deus reservou para você? Será que se dá conta? Com tanto barulho interno, às vezes, nos atingindo. Porque assim nós vamos aprendendo que a felicidade ela não é determinada por eventos ou forças externas, mas ela se encontra no silêncio da nossa alma, onde a inspiração divina vibra intensamente nesse templo que é só seu, essa individualidade que é só sua. Então, se perceba no seu silêncio, se perceba, sobretudo, nas suas inquietudes, naquilo que te incomoda, naquilo que te traz infelicidades desnecessárias. Se perceba e vai se aquietando, tranquilizando a sua alma, tranquilizando o seu coração, aquietando a mente, silenciando os barulhos internos, para que Deus afloreça de uma maneira tão intensa e tão duradoura, principalmente. Certo? Era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês essa noite, meus amigos. Vamos nos aquietar. Eu queria terminar essa live com um poema do Chico Xavier, né? Do André Luiz, né? Por meio do Chico, né? Muitos devem conhecer, que é Calma, chama Calma. Então é assim, olha. Se você está ao ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o consenso espontâneo. Se você praticou o erro, o desespero é porta aberta para faltas maiores. Se não atingiu o que desejara, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma. Conserve a calma. Trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço das soluções. Olha como Chico já traz, né? Seja qual for a dificuldade, conserve a calma. Tranquilize. Deixe que Deus o conduza. Deixa que Deus alimente a sua fé para que seja conduzido dentro desses princípios da serenidade, da calma, do aquietar. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco essa noite. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que deixou uma mensagem, que deixou um boa noite, que compartilhou conosco um pouquinho de você nesse momento. Eu agradeço imensamente. E para fechar a noite, eu queria só que vocês, como nós fizemos semana passada, como o Eduardo está fazendo, pegue um copo d'água, certo? Olha, o meu já está aqui do lado, certo? Pegue um copo d'água para que a espiritualidade amiga possa fluidificar, possa trazer boas energias para você nesse momento, e façamos uma oração juntos, fazendo uma oração para que possamos trazer o melhor de nós. Façamos uma oração juntos,
elevando o nosso pensamento e pedindo, como eu disse, pega seu copo d'água, vai tomando aos poucos, já que a gente não está tendo a casa física para nos abrigar nesse momento. Faça a sua nesse momento e vai tomando essa água aos poucos, para que ela possa trazer realmente serenidade e amor, principalmente a nós, para que esse amor chegue ao outro. Então, olha só, vamos silenciar agora, acalmar o nosso coração, pedir a Deus, nosso Pai, coragem e lucidez para enfrentar todas as nossas dificuldades diante do que nós estamos passando. Que possamos não desanimar nesse momento, porque Deus, Tu és a nossa fortaleza, a nossa rocha firme, o nosso escudo protetor diante das adversidades. Em Ti, meu Pai, depositamos nossa fé e nossa esperança. Ajuda-nos a dar o nosso melhor, a ouvir a Tua palavra quando a gente silenciar os nossos barulhos internos. Ajuda-nos a conhecermos melhor e, sobretudo, fortaleça a nossa resiliência. Em Teu nome e com Tua ajuda, Pai, nós sabemos que podemos vencer tudo aquilo que esse momento está trazendo. Porque aquele que confia em Ti, então a Tua misericórdia e no Teu amor, sempre triunfa contigo. E que assim seja, meu Pai. Que possamos, Senhor, nos alegrar com tudo aquilo que Deus vai trazendo para nós. E que com certeza possamos fortalecer em nós. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe abundantemente. Gratidão, muita gratidão por estar aqui conosco essa noite. Fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço.